Primeiro, pensar que a tecnologia tem uma história, né? Aquele famoso texto do Engels sobre a transformação do homem em macaco, né? Do macaco em homem, aliás. Alguns se transformam em macaco, né? Tem o Trump. Mas, enfim, do macaco em homem, que ele fala sobre isso, né? Quer dizer, como foi, por exemplo, a mão, a primeira instrumento tecnológico que você conseguiu manipular os dedos e fazer certos movimentos que o macaco não faz, né? Movimento de pinça. Depois ele foi estendendo isso para outros instrumentos, né? Quer dizer, as coisas são colocadas em função das exigências, né? Então a gente tem que colocar sempre pensar a tecnologia a partir de exigências éticas, e não a tecnologia pela tecnologia. O computador pode ser muito bom, mas pode ser muito ruim também. Depende das relações sociais estabelecidas. A IBM, por exemplo, tem um livro, IBM Holocausto, que mostra o papel que a IBM teve no cruzamento de dados para os campos de concentração funcionarem. Então a cibernética não é boa em si mesma, nenhuma tecnologia é boa em si mesma. Então acho que às vezes o que eu vejo muito na esquerda, e isso também se dá no PT, é uma certa capitulação diante do fetichismo tecnológico, das formas postas. Falta, por vezes, nós pensarmos de uma maneira mais criativa, falta nós nos voltarmos para pensarmos outras alternativas, né? Então, por exemplo, hoje no campo do direito constitucional, você vê muito essa discussão do Pachamama, de você empoderar, por exemplo, a natureza de subjetividade, né? Você tem procurador lá no Equador, tem procurador da natureza, ele processa o Estado, entendeu? Isso é uma coisa muito forte nos povos ali andinos, né? Nos bolivianos, nos equatorianos. Quer dizer, e nós não temos isso muito, né? Quer dizer, nós trabalhamos muito pouco isso, que é uma veia nova do constitucionalismo latino-americano, né? Então acho que isso tem muito a ver com essa crença muito pouco crítica em relação às formas tecnológicas. Eu acho que tem um pouco a ver com aquilo que você colocou. Se eu puder intervir aí, talvez. Porque eu gostaria de explorar as nossas divergências criativas aqui. Uma contribuição bem rápida, bem simples, que eu já mencionei no sábado passado. E aí vem novamente a dialética do esclarecimento do Adorno e do Horkheimer, nos lembrando que essa ideia de tecnologia associada a progresso, Jonas, é uma ideia equivocada, porque a tecnologia, né, como sinônimo de progresso, pode ser usada para o mal, né? Pode ser usada como ideia anti-humana, né, anti-civilizatória também. Então a gente tem também que ter isso em mente, né? A tecnologia não necessariamente voltada para o progresso. Então a gente tem que disputar o conteúdo do progresso, né? Ou seja, o que é o progresso para nós? Mas a gente tem que disputar também o conteúdo da tecnologia, né? Tem também o conteúdo da luta ecológica, porque também tem um ecologismo por vezes. Não pode ser ingênuo. Há manipulações de questões ecológicas que são feitas por razões geopolíticas. Ninguém é quem é ingênuo de saber disso, né? Então a coisa sempre é mais complexa, né? Quer dizer, por trás muitas vezes de determinadas demandas ecológicas que parecem importantes, estão disputas comerciais, estão disputas pela apropriação de espaço de recursos, né? A questão da Amazônia, todo mundo sabe que essa preocupação toda com a Amazônia também tem a ver com o aspecto geopolítico, de apropriação da água, de apropriação dos recursos, né? Tem um livro do Edmundo Muniz, do diplomata que reside na Alemanha, que ele lançou há pouco, que ele mostra isso de uma maneira clara, né? Quer dizer, o grande veio estratégico das grandes potências é a apropriação de petróleo, água, tudo isso. Bom, mas na verdade eu quis intervir porque eu tenho uma visão muito mais simpática, talvez, que o conjunto da mesa sobre a natureza do progresso tecnológico, certo? Então eu acho que o ser humano quer viver melhor, e para viver melhor ele tem novas ideias, constrói novos aparatos, e se isso não implica necessariamente, o que eu acho que está completamente correto, em progresso social, pode implicar em progresso social. E tem um elemento do progresso social que eu diria até que exige a tecnologia, porque o aumento da tecnologia diminui a quantidade de trabalho que nós podemos fazer para ter uma vida materialmente farta. Até aí não tem divergência nenhuma. Mas a divergência é de ênfase.
É de ênfase, porque... e aí eu acho que nesse sentido o Marx tem até razão, que tem um elemento progressista no capitalismo. Ele foi o modo de produção que sistematicamente mais investiu em pesquisa científica e em aplicação da ciência na produção por meio da tecnologia, né? Agora, você lembra dessa frase do Marx? Eu acho que é importante, que está lá no Grundrisse, no Fragmento das Máquinas. A gente já teve essa discussão antes. A máquina fez com que o operário moderno trabalhasse mais que o selvagem. Então, se a gente lesse só essa frase do Marx, a gente poderia condenar a máquina em nome disso. Mas logo em seguida ele fala, também a máquina é a condição da emancipação do trabalho. Então você não tem que quebrar a máquina, você tem que dar outros usos à máquina. Certo? E é até talvez uma discordância que eu tenho com alguns ambientalistas. Apareceu um debate que a gente fez recentemente na biologia com o Alexandre. Você conhece o Alexandre Araújo? É um climatologista e tal. Vamos até conversar depois. Que o antropoceno é uma espécie, isso quando a espécie humana vira um fator ecológico, um fator geológico, né, que muda a superfície do planeta, né? Por exemplo, hoje que fixa mais nitrogênio do que os processos naturais não humanos, digamos assim, ou então que muda a composição da atmosfera. Isso é o antropoceno. Eu acho que o antropoceno, de alguma maneira, ele é inevitável e nós estamos nele para ficar, né? Então a provocação que eu faço para o Alexandre é que um outro antropoceno é possível, digamos assim. A intervenção do ser humano na natureza e o seu impacto em escala planetária é uma realidade que está com a gente. Agora, como nós vamos regular conscientemente essa intervenção? Mas eu acho que nós podemos, inclusive, regular para protegê-la, porque na história do mundo aí, vez por outra, aparece um meteoro e destrói toda a vida na Terra. Então a tecnologia humana pode, inclusive, ter efeitos positivos na preservação da diversidade, né, orgânica e tal. Então, esse metabolismo natureza-sociedade, por meio da intervenção tecnológica cada vez mais sofisticada e cada vez mais potente, pode resultar numa vida mais rica para o ser humano, mas também numa vida mais rica para as outras espécies, né? Tem que ser dialógico, mais dialógico, né? Isso que eu acho que o caminho é para frente. Eu acho que a gente não tem como voltar atrás em nada. Porque, inclusive, os próprios problemas causados em parte pela tecnologia, hoje, na nossa situação, só podem ser resolvidos por mais tecnologia. Hoje, se o ser humano deixa de intervir, o caos é total pelo que ele já interviu. Fala mais uma coisa, que na verdade era a primeira parte, eu ia chegar numa segunda, que talvez dialogue mais com você. Que eu acho que o que seria uma, não sei se solução, ou pelo menos um caminho inspirado em Marx para essa questão, eu acho que é a tradição que pode ser chamada de conselhista, da democracia radical, de alguma forma, levando a sério as duas palavras. Eu acho que é de você, de alguma forma, mobilizar esses sujeitos. A própria concepção de natureza, ela, na verdade, é uma invenção que não faz tanto sentido. Se você ouvir vários povos que estão por aqui, né, não existe uma natureza, é uma ficção total. Inclusive a Amazônia, também não existe floresta virgem, porque justamente ela produz interações entre o que a gente chama de humanos e o que a gente chama de natureza por séculos e séculos e séculos e séculos. Então, e eu acho que aí eu ouvi os sujeitos, eu acho que foi interessante o que o Vitor falou, o Chico Mendes, ele não era um ambientalista, ele era um trabalhador e um sindicalista na floresta. E isso tornou